boa tarde. Eu quero muito agradecer a presença de vocês nesse evento. Dizer que está muito confortável, tá? Apesar de não ter casa cheia, está muito gostoso a gente poder conversar nos corredores, durante as palestras. Está muito acolhedor esse ambiente nosso no Enlip esse ano. Tá? Até para se pensar, né? Bom, eu vou falar sobre as pesquisas de mediunidade que estão sendo feitas hoje por um local chamado Instituto Windbridge. Tá? Existe um site na internet que são dos sobrevivencialistas. E uma das críticas que é geralmente dirigida a eles, sobrevivencialistas, começaram a publicar artigos de pesquisadores sobre mediunidade que dão informação sobre a vida após a morte. E posição de pessoas famosas, pessoas conhecidas no meio científico e no meio acadêmico. E uma das críticas que eles começaram a ouvir foi mais ou menos a seguinte: isso aí é chapéu velho, isso aí é chapéu velho, isso aí é chapéu velho. Ou seja, vocês só estão citando estudos muito antigos. Se o fenômeno mediúnico é um fenômeno natural ou é um fenômeno humano, tá? Ele é um fenômeno aberto aos estudos ainda nos dias de hoje. Tá? A medicina sabe muito sobre, sei lá o que, febres, você me ajuda. Tá? Mas a febre continua sendo pesquisada como sintoma pelos médicos nos dias de hoje, é associada a doenças e gera-se novos conhecimentos. Tá? Então, algum tempo atrás, tem um colega nosso que já apresentou trabalho na Liga, que é o professor Alexander, do NUPS. Ele tem um grupo de pesquisadores na internet que se chama Ciência Espírita. E aí, sempre que ele vai para algum evento internacional, que ele recebe algum texto, ele traz o texto para a gente. E ele postou o texto da Julie Bishop. E eu li muito rapidamente, não dei a devida atenção ao texto, acabei falando uma bobagem aí na internet, ele me corrigiu, e eu falei, não, você não me corrigiu, ele passou o texto, ele deve estar com a razão, deve estar falando bobagem mesmo. Vamos estudar, vamos conhecer melhor essa pesquisadora que está pesquisando mediunidade. E aí eu fui lendo, eu li artigos publicados por ela, depois eu li o livro Among Millions, depois eu comprei agora para esse evento o segundo livro dela e já baixei o terceiro. Os livros dela estão aqui. Isso aqui tem o Rio de Janeiro na capa, mas na verdade é o Kindle. Tá? É um dos leitores eletrônicos que a gente tem e que tem muito tempo que eu venho pedindo ao movimento espírita para publicar os livros em forma eletrônica, porque os livros ficam mais baratos, ficam mais fáceis de serem adquiridos e podem ser comprados por mais pessoas. E a gente só vai conseguir isso se que as pessoas adquiram esses leitores, e não precisa ser um leitor como esse, pode ser no seu notebook, se a gente tiver livros para poder comprar. Então, se a gente não publica, é porque ninguém lê. Tá? E aí não lê, a gente acaba... vira um círculo vicioso. Tá? Então, eu baixei os 3 livros, deve ter custado, sei lá, 5, 10 reais o valor do livro na internet. Tá? Bom, então, vamos lá. Então, vamos em busca de chapéus novos. A gente pode começar assim a conversa nossa agora da tarde. Por favor. Não, passa para mim, que senão eu vou ficar agarrando aqui. Eu me sinto poderoso pedindo que você vá passar. Obrigado. Tá bom. Então, aqui são os livros dela, tá? Among Millions. Depois ela publicou esse From the Mouths of the Mediums. Among Millions quer dizer entre médiuns. Tá? O segundo quer dizer da boca dos médiuns. É um estudo fenomenológico dos médiuns, que a gente já falou sobre a fenomenologia de manhã. O Russo deve ter revirado no túmulo, depois eu explico porquê. Tá? E ela está usando fenomenologia também. E o terceiro chama-se Meaningful Messages, que ainda não comecei a ler. E ela juntou esses 3 livros nesse aqui, Investigando Médiuns. Tá? Vamos lá. Essa é a Julie Bishop, já motivou, né, a gente ler. Então, continua. Ela é doutora, eu achei genial isso. Ela é doutora em farmacologia e toxicologia na Universidade do Arizona. Então, ela não é uma pessoa da nossa área das humanas. Ela é uma pessoa da área de ciências médicas, de ciências biológicas. E tomou contato com os métodos de pesquisa dessas áreas e se tornou expert nessas áreas. E aí é que a gente vê como que ela consegue usar métodos de pesquisa que geralmente
o pessoal de humanas fica meio assim, meio reticente, como é que ela usa com maestria para pesquisar o fenômeno da mediunidade. Tá? Depois ela fez uma formação complementar em microbiologia e toxicologia, e aí no pós-doutorado dela, ela, Marcelo, olha a cena, Marcelo, eu não acredito que isso é mediunidade de efeito físico. Então tá bom. Bom, gente, mas prestando atenção em mim, quando eu chego do lado de lá, eu vou pro lado de cá, porque eu quero atenção total de vocês. Tá? Ela fez um pós-doutorado nesse programa, Veritas Research Program. Presta atenção, é um programa em que se estuda coisas como a mediunidade na Universidade do Arizona. E aí depois parece que ela teve algum problema dentro desse programa, porque o programa foi fechado, ela saiu do programa, mas ela já tinha criado uma rede internacional de pessoas que pesquisam mediunidade, e aí então ela fundou o Windbridge Institute for Applied Research in Human Potential. Tá? Traduzindo esse negócio, Instituto Windbridge para pesquisa aplicada em potencial humano. E vocês vão ver por que ela fala em mediunidade dentro de potencial humano. Tá? Uma pessoa que sempre publica com ela, que eu fiquei antenado, é o Gary Schwartz. E o Gary Schwartz é um pesquisador, olha lá embaixo, professor de psicologia e psiquiatria em Yale, doutor em Harvard, né? Publicou 400 artigos e 11 livros acadêmicos. Isso para nós, assim, é uma pessoa, assim, em plena situação de publicação. Tá? Não é um pesquisador iniciante que está começando, é um pesquisador extremamente consolidado na área dele. Se ele está pesquisando mediunidade, tá? É alguém que a gente deve parar para pensar por que ele está estudando mediunidade. Tá? Porque ele não precisaria de estudar um tema fantástico para poder projetar o nome dele, já está com o nome feito. Tá? E, não, volta um pouquinho. Tá? E aí, então, na Universidade do Arizona, eles criaram o Sophia Research Program. Tá? E ela se tornou co-diretora com ele nesse programa. Então, tem um programa na Universidade do Arizona, e ela explica que foi para o Windbridge, criou o Windbridge, na verdade, porque ela teria mais liberdade para pesquisar. Né? Vocês vão ver que até a verba de Portugal, ela captou, tá? Eu esqueci o nome da fundação. Não. Ela pesquisou, não vou lembrar, captou dinheiro de uma fundação para fazer uma pesquisa específica até em Portugal. Então ela começou a captar recursos, montava o trabalho, apresentava a pesquisa, tá? A reputação dela granjeia o recurso e consegue fazer. Então ela não explora o médium, a mediunidade, ela não ganha dinheiro com isso. Tá? Ela é realmente pesquisadora. Vamos lá. Agora pode. Onde que eles publicam? Teve uma vez que alguém aqui, a gente criticou porque o autor, ele escreveu um artigo e ele estava se citando sempre. E ele, além de se citar, ele não publicava em nenhum periódico revisto por pares. Ele escrevia, publicava e depois se citava. Tá? Então, aqueles cuidados que a gente tem na ciência, por que em área nenhuma da ciência a gente escreve e publica direto na internet? Tá? Porque a gente quer ouvir o que as pessoas que entendem do assunto que a gente escreve, o que elas têm a dizer. E a gente sabe que a gente vai cometer erros. Tá? Graves ou leves, a gente vai cometer erros, a gente vai omitir coisas, vai ter coisas que a gente não viu. E a gente se beneficia do diálogo uns com os outros. A gente não acha que esse diálogo é persecutório, pode até ser, mas a princípio não é para isso que existe o diálogo dentro de ciência. Tá? Então, olha a lista de periódicos onde a gente encontra os artigos deles. Tá? Esse Journal of Scientific Exploration, essa revista chamada Explore, o Jornal da Ciência e Cura, o Jornal da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, a SPR, que é famosa, conhecida por nós e que está ligada ao livro que a gente traduziu e que vai lançar aqui no Elip, tá? A revista Paranormal, tá? O Jornal de Pesquisa Religiosa e Psíquica e o Jornal de Noética. Tudo isso aqui são periódicos internacionais, revistas por pares, em que eles publicam as coisas que pesquisam, que escrevem. Okay? Pode haver muitos outros, esses são alguns que eu peguei das citações por onde eu passei. Só para nós, continuando. Assim que ela desenhou o Windbridge Institute, né? Agora eu acho que eu vou ter que usar esse trem aqui. Como é que ele
O laser é na frente? Eu estou precisando de um curso, tá, gente? Aí, já fiz o curso. Ah, aprendi a fazer laser. Então, olha só, ela tem uma área de pesquisa que é da parapsicologia básica, uma área de pesquisa sobre vida após a morte e uma curiosa área de pesquisa sobre consciência animal, tá? Que tem alguma coisa a ver com o livro que a gente traduziu do Alfred Russel Wallace, tá? Do início do século passado, início do século XX, final do século XIX. Então, aqui ela pesquisa a fonte de psi, aqui ela pesquisa a mediunidade, que fica aqui entre a parapsicologia e a vida após a morte. Ela pesquisa os animais na vida após a morte, o fenômeno psi com animais, telepatia, precognição em animais, EVP, tá? Electronic Voice Phenomenon, tá? E ITC, que é transcomunicação instrumental, é uma caixinha de pesquisa. Fantasmas e assombrações, é uma outra caixinha de pesquisa. Nada disso aqui é novo, gente, nada, absolutamente nada, ok? Olha que coragem. E faz pesquisa, e ganha recurso, e produz e tem uma carreira em cima disso. Bom, continuando. Então, como que ela faz a pesquisa da mediunidade? O que tem de novo no trabalho dela? Será que ela repete mais do mesmo? Tá? Vamos lá. Então, algumas coisas geniais que ela fez. A primeira coisa genial que ela fez é o seguinte. Vocês já viram um cético pesquisando a mediunidade? O cético, ele não acredita que existe fenômeno mediúnico. Então o médium vai, mostra uma evidência da vida após a morte, ele fala assim, não, faz assim, faz assado, faz desse outro jeito, começa a criar um monte de exigências para que um dia ele acredite na vida após a morte. Não vai acontecer, né, gente? Se o ceticismo for uma religião, não adianta, você pode fazer o que você quiser na frente dele, que ele não vai acreditar, certo? Ela, como é pesquisadora, ela pesquisa de forma diferente. Ela vira e fala assim, escuta, existe uma coisa na nossa sociedade chamada médium. Como que eles trabalham? O que é o fenômeno mediúnico? Então, eu tenho que pesquisar do jeito que eles trabalham. Não posso ficar criando um ambiente totalmente diferente da forma que eles trabalham, tentando fazer controles, porque eu posso acabar atrapalhando o fenômeno. Imagina se a gente, para estudar raio, virasse e falasse, não, o raio agora tem que cair aqui na minha frente. Não, o raio agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Eu teria que desenvolver uma imensa tecnologia de controle dos raios, tá, para poder estudá-los. Percebe? Então, ela começa fazendo isso, ela tenta preservar o ambiente em que os médiuns trabalham. Tá? Então, os médiuns norte-americanos, eles fazem perguntas aos consulentes. Não sei se vocês já viram na televisão algum médium norte-americano fazendo, ele tem uma percepção e fala assim, percebi isso, é isso? Percebi isso, é aquilo? Tá? Aí aqui ela põe o controle. Porque os céticos falam assim, não, o médium adivinha as coisas por causa de um fenômeno chamado cold reading, leitura fria. Eu viro e falo assim, Adilson, eu estou percebendo sua avó. E aí, conforme a reação emocional que a Adilson me dá, eu vejo, eu percebo psicologicamente, com a consciência, nada mediunicamente, tá? Como que ele reage à forma com a qual eu falei da informação da avó dele. Tá? Então, ela vai controlar isso, mais à frente eu falo como que ela faz. E ela pesquisa o tipo de informação que os médiuns costumam fornecer aos seus consulentes. O consulente, ela chama sitter, no inglês. Eu tive que traduzir para um negócio mais nosso. Tá? Ele geralmente chega, tá? E entra em contato com o médium e está procurando alguma coisa. Os médiuns norte-americanos, eles trabalham muito com pessoas que perderam alguém, algum afeto, e que estão à busca de alguma informação espiritual sobre esse afeto. Tá? Então, eles falam alguma coisa para o médium. Tá? Ela fala assim, eu não posso tirar isso totalmente. Então, ela deixou alguma coisa. Ela vai entregar para o médium o nome do desencarnado. Só. Ok? Bom, olha só. Aprendi. Aí, então, ela não pede para o médium também fornecer número de loteria, combinação de cofre, coisa que os parapsicólogos começaram a exigir dos médios. Não é isso que é o trabalho deles no dia a dia. Eu vou pesquisar o fenômeno mediúnico. Qual que é o trabalho deles no dia a dia? Receber coisas sobre pessoas, familiares que desencarnaram, então eu vou pesquisar isso. Tá indo bem, gente?
Tá ficando claro? Não tá chato, não? Tá. Outra coisa. Então, ela não permite a presença do consulente à frente do médium. Então, ela começou a desenvolver a metodologia dela para evitar as críticas dos materialistas. Ela começou a criar situações. Então, como é que ela pesquisa hoje? Tá? Você deseja informação de uma parente sua desencarnada. Aí você inscreve no Instituto Windbridge. Entra numa lista de 1000 pessoas que estão querendo informação da irmã desencarnada. Você dá o nome da irmã e vai dar para um pesquisador dela alguns dados que ela vai perguntar, que eu vou mostrar mais à frente. Esse pesquisador vai passar por um segundo. Ele sabe algumas coisas sobre o que você já falou. Então ele vai passar para um que não sabe só o nome. Tá? E ele vai dar para o médium o nome. Como que você... Então ela falou assim, o médium geralmente trabalha com um consulente próximo, não é isso? Como que eu reproduzo isso? Ela avisa você, sexta-feira, às tantas horas, o médium vai estar obtendo, vai estar psicografando, você pense no seu parente, tá? Peça a ele para se comunicar, faz uma prece, você acredita na prece. Então ela manteve a estrutura central da questão da mediunidade, mas você não vai até o médium. E o médium não vai até você, então não tem cold breathing, concorda? Como que você... Então você está no seu ambiente, na sua casa, sem nenhuma informação, sem poder pesquisar na internet sobre o médium, sobre a pessoa, ou quem quer que seja. Por quê? Porque chegou só um nome para você na hora. Tá? Você tem algumas coisas que ela vai pedir, que você pergunte ao espírito, e se você perceber, você vai colocar... Você vai responder, que só o outro pesquisador sabe, quem está te perguntando não sabe, ele só vai anotar as perguntas. Ok? E aí então você vai fazer por telefone. Você vai ficar orando, e você que é o médium, vai receber a comunicação e passar para o pesquisador por telefone. Então nem a reação do pesquisador que está com você médium vai ter. Ok? Bom, então... Outra coisa, ela selecionou os médiuns. Tá? Não é qualquer um que serve para trabalhar como médium no Instituto Windbridge. Então, como que foi a seleção dos médiuns? Ela verificou primeiro se a pessoa que diz que é médium, se ela é capaz de perceber informações sobre espíritos desencarnados constatáveis. Porque se ela não é capaz disso, ela pode até ser médium. Tá? Mas não serve para o tipo de pesquisa que ela está fazendo. Você sabe, não é isso? Então, ela fez uma seleção. Aí, então, ela tem 20 médios certificados e não quer mais médium. Está ótimo de médium para ela. Tá? Eles foram procurados, treinados e certificados, os 20 médios. Alguns ela nunca viu na vida, mas o Instituto treinou e certificou. Como que é o treinamento do médium para eles? Então, o médium dá comunicação em situações controladas e tem que obter um score mínimo para ser certificado. Então, a mãe da dona Neide está desencarnada? Ai, que bom. Aí, a Aida quer ser médium, você obter uma série de informações sobre sua mãe, a Aida vai dar uma psicografia, uma comunicação oral da sua mãe, e eu bato as informações que eu tenho, que você deu, com as informações que a Aida obteve. Ela tem que acertar pelo menos uns 60% daquilo que foi colocado. Tá? Ela diz que nenhum médium acerta 100%. E que nenhum médium também faz 0%. Que é uma coisa curiosa. Tá? Então, e ela faz um negócio mais legal ainda que eu vou antecipar. Tá? Quando a gente for chegar para a dona Neide, que eu falar assim, eu tenho uma mensagem mediúnica da sua mãe para você, dona Neide que é espírita, tá? Ela é escolar, inteligente e tal, mas a possibilidade de ter acesso à mãe, que já desencarnou, é o que mexe por dentro, não mexe, Neide? Mexe ou não mexe? A não ser que você não gostasse da mãe, eu não estou fazendo psicanálise aqui não. Então, a Neide pode, e sabe que vem de um médium sério e tal, que ainda que ela não conheça, então ela pode ler a mensagem com uma certa, vamos dizer assim, uma boa vontade, uma ótima vontade, não é isso? E até enxergar coisas que talvez não sejam identificadores da mãe dela. Então, o que ela faz para evitar esse fenômeno psicológico? Ela vai dar 2 mensagens para a dona Neide. Uma mensagem, só um minutinho, uma mensagem da sua mãe e uma mensagem de outro espírito que não é a sua mãe. E você vai tentar identificar pelos dados que tem numa mensagem e na outra, qual seria a mensagem da sua mãe. Ok?
Posso deixar ela falar? Não, nós estamos no horário difícil, né? Não conta exemplo não. Senão eu não vou conseguir falar. Não, depois você me conta, na hora das perguntas você pode contar. Eu dou senão a gente não consegue chegar lá. Como que os médicos são... Tem 10 minutos? Como que os médicos são treinados? Eles são treinados em ética de pesquisa com humanos, em história da pesquisa moderna da mediunidade e aprendem sobre luto. Tá? Então, eles também têm é exigido deles uma ética da abordagem das pessoas, dos consulentes. Não é para trabalhar de qualquer jeito, eles não são só fornecedores de informação, eles estão trabalhando com a gente. E esse estudo de ética é renovado a 4 meses. É parecido com as empresas norte-americanas que a gente tem aqui, que dão aula de ética e tal. Ele se compromete a fazer 4 horas de estudo mensal sobre ética, sobre o que é confidencialidade, não realizar comunicações fora das que são solicitadas, boas práticas de cidadania. Olha que coisa interessante. Né? Os médicos ajudam no desenvolvimento dos protocolos do Instituto e dão demonstrações em eventos públicos a pedido do Instituto. Tá? O médium tem um compromisso de ser, todo mundo que participa na pesquisa tem um compromisso de ser gentil, honesto, confiável, respeitar as emoções dos outros, ser humilde e respeitoso. Inclusive os pesquisadores. 25% dos médicos que foram testados não atingiram os scores mínimos e não participaram, então, da pesquisa, das pesquisas delas. 90% dos médicos certificados são mulheres. Meninos, vocês estão na nossa frente. E ela acha que isso reflete a população americana de médiums. Há muito mais médiums, mulheres que homens. E a gente vai ver alguma coisa do fenômeno que fala disso. Não se paga ao médium e eles estão ao redor dos Estados Unidos, dão comunicação por telefone. Então, não é só o pesquisador que avalia a acurácia da informação, ele dá para a pessoa que conhece o parente avaliar a mensagem. Porque pode ter alguma coisa que ela não falou para o pesquisador e que está ali na mensagem e que a faz identificar, faz lembrar, ou ela consulta algum parente que lembra de alguma coisa que mostra a eficácia da mensagem. Só que ela faz com o jogo das 2 mensagens. Tá? Bom, mais cuidados. Então ela tenta evitar a fraude, tá? Cold reading, que eu já falei, e o consulente é incentivado a pensar enquanto o médico estiver trabalhando, já falei. Os pesquisadores que são médiuns não podem ter informações da vida dos desencarnados, por exemplo, doença antes da morte. Porque o médium costuma sentir, como o Fernando bem falou, costuma sentir alguma coisa. Estou sentindo uma dor aqui do lado direito, tá? da barriga. E isso pode estar ligado à doença que causou a desencarnação. E isso vai ser computado também nos estudos que ela está fazendo. Tá? Questões que ela obtém, que pede para o médium obter, se ele percebe a aparência física do espírito, como que é a personalidade do espírito, alguns hobbies que a pessoa tivesse feito durante a vida, coisas que ela gostasse de fazer, causa da morte, e o que ela quer falar para o consulente. Então, de alguma forma, eles sempre perguntam essas coisas para os espíritos. Tá? Então, ela evita a tendência a acreditar, que é o que eu exemplifiquei. Tá? Já falei das 2 mensagens, então até agora ela evitou o quê? Fraude, leitura a frio, sinais que o pesquisador inconscientemente possa dar, afirmações gerais, aquela mensagem, meu filho, eu gosto muito de você e tal, tudo mais, que de vez em quando o médico se dá mal, né? Eu conheço um que foi procurar um médico famoso de Minas, e aí escreveu, meu filhinho querido e tal, na mensagem. Aí o consulente chegou para o psiquiatra, você me indicou esse médico. Meu pai me odiava, eu odiava meu pai. Como é que agora ele vem falar de meu filhinho querido? Bom, e a tendência é acreditar. Tudo isso que era crítica de céticos, ela cercou com a pesquisa dela. Então ela tem pesquisas de informação, que é essas que eu já tratei bastante aqui, que ela chama de operação, que envolve a fisiologia dos médiuns, a psicologia dos médiuns e a experiência que os médiuns relatam, que é a fenomenologia da mediunidade. E ela tem pesquisas de aplicação. Ela diz que não descansa. Ela tem 2 frases interessantes. Uma é a seguinte: se a indústria farmacêutica americana conseguir um remédio que retira as pessoas do luto, como as comunicações mediúnicas, a empresa que fizer isso fica rica. Tá? E ela falou, eu não descanso enquanto o Seguro Social norte-americano
não pagar para as pessoas que passam pela situação de luto, os planos de saúde não pagarem para ela poder ir procurar um médico, para poder consultar. Né? Porque parece que ela passou por uma situação assim, foi assim que ela chegou até a mediunidade. Então ela quer que o fenômeno seja reconhecido socialmente. E ela pensa em aplicações, tá? Aplicações na área do direito, e ela tem muita coisa interessante. Ela e os outros têm muita coisa interessante sobre essa área de direito, luto, ajuda dos espíritos no progresso científico ou tecnológico, cuidados paliativos, que são para as pessoas que estão desencarnando, medicina e tem outras áreas. Eu não vou falar disso, não dá tempo, tá? Tá bom. 5? Tá. Alguns resultados. Então ela tem uma pesquisa com 21 mensagens. Esse é o resultado de informação. Tá? O que ela obteve? Então, já falei que ela não achou mensagens 0 a 100% certas. Mensagem chamariz é a que não é do desencarnado. Tá? Então, o chamariz geralmente é reconhecido como sendo coisa do desencarnado apenas 30% da mensagem. E a mensagem do desencarnado, 65% das afirmações são reconhecidas como certa. Então, geralmente, a pessoa vira e fala assim, a mensagem do meu pai, da minha mãe, do meu primo, do meu ex-marido, da minha esposa, é essa aqui. E na grande maioria das vezes eles acertam. Há uma diferença entre um e outro. Tá? A diferença entre os itens, ela usou o D de Cohen, não sei porquê, do pouco que eu conheço de estatística, ela não deveria ter usado, porque é uma medida de média, e ela tem sim ou não, correto ou errado, a distribuição é binomial, a distribuição não é normal, ela deveria ter usado outra coisa, mas ela usou, os psicólogos lá usam, então é 0,7, com a probabilidade de acaso de 0,01, 1%, tá? É 0,7 para os itens, e quando você pega avalia a mensagem como um todo e compara com a outra, a diferença é de 0,9. O Cohen vai acima de 1, ok, gente? Para quem conhece estatística, tá? Mas aí a probabilidade de 1 em 1000 ele não está conseguindo distinguir uma mensagem da outra, mesmo usando um instrumento não muito correto. Na operação, ela estudou, eu achei genial, gente, ler isso foi genial. Ela estudou fenomenologia, ou seja, é aquelas coisas que a gente passa batido, porque a gente já estuda a mediunidade, já tem uma ética de comportamento, uma forma de proceder. Então a gente passa por cima, e ela não, ela chegou como quem é aluno novo na história. Então ela quer saber detalhes. O que você, como médium, sente durante a comunicação? Tá? E os resultados são espetaculares. Tá no segundo livro, ela tem inclusive as frases retiradas. Mas olha só, ela fala que o médium, por exemplo, é diferente do paranormal, porque o paranormal vem a ideia na cabeça dele e pronto, morreu. Um telepata, por exemplo. O médium não. Ele está conversando com alguém, o espírito corrige ele. É a relação do Fernando bem com a Fátima que vocês viram. Tá? Então ele é corrigido pelos espíritos durante a comunicação. Isso a gente sabe, durante a comunicação aparece um monte de emoções, de luto, de perda, de raiva, de remorso, de arrependimento. Todas essas coisas o médium sente, os paranormais geralmente não. Tá? Outra coisa, a alteração no sentido do tempo, o médium não vê o tempo passar, numa comunicação às vezes. Alterações na imagem corporal, é muito comum nas nossas reuniões, insensibilidade nos braços, ou sentir o corpo grande, a alteração da própria percepção, e ela vai descrever essas alterações, que é a contribuição que eu acho que ela dá para nós. Baixos níveis de autoconsciência durante o transe, de controle da vontade e da memória. Ela tem médiuns que Kardec chamaria de inconscientes, que esquecem o conteúdo depois da comunicação, ou que esquecem grande parte do conteúdo depois da comunicação. Os médiuns, eles usam uma espécie de sinais de contato, eles sabem que estão entrando em contato com os espíritos por causa de algumas coisas que acontecem com eles. Então eles relatam, por exemplo, sons de campainha, ou som de choro alto, ou flashes de luz. Olha só, sensações auditivas, sensações visuais, de vibração ou de calor. E isso acontece nas nossas reuniões, só que a gente nunca presta atenção nisso, e ela pesquisou. Comunicadores que causam medo. Isso acontece nas nossas reuniões, com certeza, embora a gente se sinta seguro, protegido, amparado, tá? Mas tem umas comunicações que dão medo mesmo. Opiniões em desacordo com o médium. O espírito comunicante fala uma coisa que o médium concorda, e depois o médium fala, o espírito falou, mas eu não sei se eu aceito isso não. Tá? O médium vivencia uma comunicação de forma diferente de um paranormal. Ele diz que o paranormal tem acesso à informação como se estivesse lendo um livro.
E o médium percebe como se estivesse assistindo a uma peça de teatro de forma interativa ou não. E é exatamente isso que eu vejo nas nossas reuniões. Tá? Não há muita diferença entre os médiuns americanos e os de Minas Gerais, nesse sentido. Tá? E 83% dos médiuns, você dá um nome para o médium, aí ela misturou nomes de pessoas encarnadas com desencarnadas, 50%. Tá? Gilmar, qual que é a probabilidade, se eu te der um nome, de você acertar se esse nome é de uma pessoa encarnada ou desencarnada? Não sei. 50%, concorda? Os médios dela acertam 83% das vezes. Está muito acima da média. Okay? Outra coisa interessante que ela percebeu, até queria fazer uma pesquisa aqui, mas não vai dar tempo, que ela observou, estou encerrando, com pouquíssimos médios, mas os médios têm doenças crônicas, tá? Muitos deles. Então, por exemplo, tem 7 vezes a incidência da doença autoimune que a população dos Estados Unidos, a população de médiuns dela tem, mas é uma amostra pequenininha, né, gente? A gente sabe que se a amostra aumentar, pode ser que isso modifique. Mas não deixa de ser um mosquito, né, para a gente pesquisar. Será que tem alguma coisa a ver entre mediunidade e doença autoimune? Né, Fernando? 2 vezes a incidência de diabetes, que é a população dos Estados Unidos, 2,5 vezes a incidência de enxaqueca na população feminina dos Estados Unidos. A maioria das médiuns dela são mulheres. E ela está estudando sangue, ressonância magnética e outras coisas. Tá? Ela aplicou o Myers-Briggs, que é um teste que aqui no Brasil ele está totalmente fechado, então nós da academia não indicamos, mas não porque ele não seja bom, é porque a gente não o conhece. São empresas que aplicam o Myers-Briggs aqui. E esse teste traça perfis de personalidade segundo a teoria junguiana. E o que ela constatou? Ela constatou que os médiuns, eles têm os traços de intuição e sentimento ao mesmo tempo. 83% dos médiuns dele têm esse perfil NF. E que só 16% da população dos Estados Unidos é que tem esse perfil NF. Que em profissões, quem é mais assim é o clero, professores de arte, drama e música. Tá? A gente que mexe, que trabalha com o sentimento das pessoas. É bem curioso isso. E que a profissão com o menor número de NF são policiais e detetives. Ela fala, se deve ser por isso é que os policiais norte-americanos não engolem os médicos. Eles têm traços de personalidade muito diferentes uns dos outros. Tá? Eu encerrei. Então agora nós vamos chamar os nossos palestrantes à mesa para responder as perguntas surgidas até então, ok? Então, vamos lá, Jader, o Marco Milani, o Jader Sampaio e o Adilson. Que recurso ela usa, assim, para a gente reproduzir isso? Honestamente, não sei. São mulheres, pelo que eu entendi? Não, são assim, 90% de mulheres, 10% de homens. Parecem 2 homens no meio do grupo delas. Né? Inclusive, ela prefere chamar os médios de elas ao longo do texto dela. Eu honestamente não sei. Uma coisa eu não entendi na leitura. Se essas pessoas praticam a mediunidade fora, tá? Isso eu não sou capaz de dizer. E se as regras são remuneradas. Elas não são remuneradas pelo trabalho dela. Mas você não sabe se profissionalmente elas trabalham com isso. Não sei dizer. Eu sei que essas pessoas já eram médiums antes. Tá? E é comum a mediunidade remunerada nos Estados Unidos. Isso. Tá? Isso eu posso te dizer. Tá. Como ela consegue atrair as pessoas? Nos Estados Unidos, eu acho que você tem vamos dizer assim, uma respeitabilidade muito grande por instituições de pesquisa. Tá? Então, esses médios devem querer ter o selo de certificados pelo Instituto Myers-Briggs associados a eles. Dá mais credibilidade ao trabalho. Tá. E pelo que ela coloca, assim, não é um trabalho muito simples. Na Inglaterra, os médios eram perseguidos pelo que seria a nossa Polícia Federal, pelo Scotland Yard, porque tinha leis contra o abuso do uso da mediunidade para poder obter dinheiro. Então o pesquisador podia até fazer o que não se pode fazer no Brasil durante armado. O policial chegava, oferecia dinheiro, se o médium pegasse, ele já abriu o processo contra o médium.
Tá? Eu estava lendo uma outra parte do livro, o incômodo dos médiuns com a visibilidade que a mediunidade teve na televisão. Porque passaram uma imagem da mediunidade na televisão, nos programas de televisão e tal, que não é o que acontece no dia a dia. Então, se mostram resultados espetaculares e no dia a dia, às vezes, é uma sessão de 1 hora para ter meia dúzia de resultados, tá? Interessantes e tal, e as pessoas já chegavam com uma expectativa enorme. Tá? Então, eu acho que, até para se conhecer mais a mediunidade, os médiums norte-americanos devem gostar dessa formação, devem se interessar por essa formação, o que é uma cultura diferente da nossa, apesar de que quase todos os nossos médiums no meio espírita, tá, não são remunerados, a gente tem isso como princípio ético, e a gente costuma passar por uma formação, né? Sim, pelo menos nas nossas casas lá em Minas. Eles têm nível universitário, se é uma coisa que dá status, Não se sei eles te são dizer. simplórios que nem o que foi citado O no Fernando B. bem. Eu honestamente não sei te dizer, tá? Seria Eu não tenho interessante esse dado. Ela deve ter, eu não tenho esse conhecimento do trabalho do Ingrid. Mas são perguntas interessantes, eu vou continuar lendo, se eu esbarrar eu te mando por e-mail, tá? Eu queria levantar, já que a gente está falando disso, né, por exemplo, a utilidade da pesquisa neurofisiológica da mediunidade, né? É sempre importante a gente ter um conhecimento maior. Né? Uma das coisas que a psiquiatria tem pesquisado agora são chamados marcadores. Como é que um psiquiatra sabe que a pessoa é esquizofrênica e está em surto? Pelo comportamento dela. O psiquiatra tem que ensinar o outro, e tem horas que eles ficam em dúvida se a pessoa realmente é esquizofrênica ou não é, se o medicamento vai fazer efeito ou não. Então, se eles têm marcadores orgânicos, sabe, fisiológicos, exames que eles possam enviar ao paciente, o paciente faz o exame, ele verifica determinada coisa, aquilo dá critérios para distinguir, isso marca um avanço na psiquiatria. Nós também temos esse problema nos centros espíritas. A gente tem pessoas que chegam nos centros espíritas com um suposto discurso de mediunidade que às vezes é doença mental, ou com um suposto discurso de mediunidade que pode ser uma doença orgânica. Então, se a gente aprofunda, conhece melhor, se a gente tiver, já pensou, se a gente tiver no futuro, marcadores que nos deem segurança para poder saber, não, essa pessoa tem as características biológicas de um médium. Isso para nós seria extremamente útil, seria extremamente interessante. Então, com certeza, eu somo a voz aos colegas para dizer, a gente não está estudando funcionamento da pineal para dizer, vamos separar, isolar lá, como é que é o nome? Dimetil? Você não sabe de cor, né? Eu também não sei, não faço a vida. Sobre a corrente histórica que você não precisa declarar nada. Não precisa declarar nada. Não é para a gente pegar dimetiltriptamina e induzir o transmediúnico. Não é nada disso mesmo, porque a gente tem um pequeno conhecimento da ação desse e de outros, talvez, neurotransmissores no cérebro, de seus efeitos. Tá? E isso não nos interessa. Mas conhecer o que acontece com a gente, o que acontece com o nosso mundo de emoções, tá? Que tipo de coisa acontece na mediunidade que é diferente do que nos perturba no dia a dia, da nossa neurose no dia a dia. O que eu vou levar para o meu psicólogo, o que eu não preciso levar para o meu psicólogo. Então, essas coisas todas, esse diálogo, esse interdiscurso entre espiritismo e psicologia, espiritismo e medicina, espiritismo e ciências sociais, é esse tipo de coisa que a gente está tentando fazer com ali, e que os estudiosos passados, a gente fala assim, Leon Denis, Gabriel Delane, faziam a sua época. Bezerra fez na sua época, Loucura sobre o Novo Prisma, com certeza. Tá? E a gente precisa atualizar, porque a gente tem uma literatura espírita vasta, e a gente pode cair na tentação de ficar preso somente à literatura espírita e fechar as vistas à evolução que está acontecendo no mundo. Tá? Ok? Eu posso fazer pergunta também? É puxado. Não, tem lá também. Não, mas é só porque senão a gente perde o assunto. Isso que o Jader comentou, de fazer as evidências servirem de referência para a gente pesquisar e não ficar preso no sentido inverso, normativamente, né? Não pode ser porque estava escrito que não pode ser. Mas no caso, a gente tem algumas questões que você falou da Julie,
que ela faz pesquisas, inclusive, com animais do mundo espiritual. É isso? Mas qual que era aquela parte animal que eu não entendi? Consciência animal, mas não tem nada a ver com animal afterlife. Então tá. Então só para deixar claro aqui, porque eu tive essa impressão, e a gente tem uma discussão que a gente tem que fazer. Assim, eu não li essa parte da pesquisa da Julie, tá? Mas eu tenho quase certeza, assim, eu sei que ela vem da parapsicologia e sei de onde a parapsicologia vem. Então, já que você me deu o gancho, no livro do Wallace, uma das coisas que o Wallace faz para poder discutir a questão da telepatia e do mundo espiritual é pegar, por exemplo, reação de cães e de cavalos a determinados fantasmas. Porque ele vira e fala assim, você está falando que a pessoa pensa que viu o fantasma, isso é uma alucinação. Mas assim, como é que o animal reage? Se não existe nada ali, é uma fantasia da cabeça da pessoa, por que o animal reage? E ele cita inúmeros casos de cavalos, de cães, de um cão que tinha um comportamento assim, diante do estranho, ele virava um monstro, e aí, quando começa a ter os barulhos do espírito, e o espírito começa a ser percebido, o bicho morre de medo, corre para dentro, esconde debaixo da cama. Tá? Então, a questão de consciência animal é essa. E na psicologia a gente tem isso também. Tá? É pesquisar o comportamento humano, mas também pesquisar o comportamento animal. Tem a tradição do behaviorismo, que acha que o animal sendo um ser mais simples, talvez a gente encontre pistas para o entendimento do comportamento humano estudando o comportamento animal. Tá? Então, o que eu penso que ela está fazendo é isso, nada longe, muito distante da questão do empirismo, que seria super difícil se ela se metesse a estudar animais no plano espiritual. O que eu vi que ela descreve na fala dos médiuns são alguns médiuns que relatam espíritos que estão acompanhados de animais. Tá? Isso ela fala. E o animal parece vir mais como um elemento de identificação do espírito para a família, tá? Do que algo assim. O animal vir no plano espiritual, ela não discute esse tipo de coisa até onde eu li. Eu posso estar enganado, porque eu não li tudo. Okay? Foi uma pergunta provocativa mesmo, porque na apresentação, e como apareceu no slide, é só para a gente esclarecer, para não deixar dúvida, porque seria contradizer, inclusive, as informações dos próprios espíritos, né, que o animal não tem erraticidade. De qualquer forma, eu acho que vale esse esclarecimento. Olívia, você fez uma pergunta que eu estava lendo hoje de manhã na obra da Julie Basham. Tá? Tem uma coisa muito interessante nos médios norte-americanos, que eles recebem as pessoas como consulentes. Então, eles estavam falando sobre a sua mediunidade na pesquisa da Julie. Então, eles diziam o seguinte: nós, médiuns, percebemos as coisas dos desencarnados, mas as pessoas também, com uma capacidade muito menor do que a deles, médiuns, mas as pessoas também. Aí eles falam assim, só que como as pessoas, por exemplo, foram educados que não existe vida após a morte, essa crença bloqueia, às vezes, uma sensação, uma lembrança, uma memória, um evento, e que o espírito, às vezes, está louco tentando despertar na pessoa e que ela não aceita, e que vem só como um pensamento, um perfume, uma sensação. Tá? É aquilo que nos nossos grupos mediúnicos a gente conversa e às vezes os médiuns relatam, durante a semana, esse espírito que comunicou, eu tive tal percepção, tal sensação, que não são comuns no nosso dia a dia. Então, de uma certa forma, é como se nós tivéssemos a intuição, mas se eu estou acostumado a pensar só racionalmente, eu não levo em consideração esses elementos que chegam desarticulados da intuição, que é uma forma de trabalho da intuição. Enquanto a razão precisa de definição, articulação e toda uma disciplina lógica de trabalho mental, a intuição trabalha de forma diferente. E se a gente se recusa a aceitar a intuição como fonte de informação, a gente tem, na verdade, a gente já tem a intuição, mas não valoriza as coisas que vêm por ela. Percebe? Então, essas coisas são situações que a gente precisaria estudar melhor, estudar mais. E a Eliana fala, é aprender a observar, sim, é aprender a dar sentido, né? É o que a gente não faz. Rapidamente, eu lembrei que num dos slides servindo ele coloca isso, ele fala que uma vez que as áreas subcorticais são requisitadas, depois o caminho seguinte das áreas corticais, que vai para a área motora, ou da visão, ou da audição,
ou se vai só para a área da consciência e a intuição. Então, quer dizer, a intuição é um fenômeno diferente dos demais porque ele não requer as áreas aí motoras e dos sentidos, pelo menos na visão do ser vindo dentro do cérebro. É um caminho diferente dentro do cérebro. Eu acho, Eurípides, que a gente tem que pensar no autoconhecimento. Eu conheço uma médium que está presente aqui no auditório, que ela dizia que jamais seria médium. Que ela veio para trabalhar no movimento espírita com evangelização infantil, com essas coisas, e a dirigente da minha reunião falou assim: minha filha, vem para a reunião mediúnica. Tá? Ela já tinha estudado mediunidade e tal, e só foi ter contato com a sua capacidade, as suas faculdades, no exercício durante a reunião mediúnica. Então, às vezes, a pessoa até tem a faculdade, mas não tem consciência de ter, porque a gente tem aquelas pessoas que chegam na reunião mediúnica com a faculdade de perturbação, querendo chamar a atenção de todo mundo, que já não sabe se é médium ou estéreo, né? E a gente tem aquelas outras que têm as percepções todas, mas ela é tão contida que tudo que vem na cabeça, não, isso é meu, não vou falar, não, isso é meu, não vou falar, não, isso é meu, não vou falar. Tá? E às vezes o espírito conta a história, ela tem um complemento da história do outro lado aqui, e como é dela, não vai falar, o negócio não sai para a reunião mediúnica. Então, há pessoas diferentes. O que eu acho que você está chamando a nossa atenção é o seguinte: a gente não pode prometer às pessoas que elas vão desenvolver a mediunidade. Existe algum curso que eu entro no curso e eu, que não tenho nada da faculdade, eu tenho uma quantidade muito pequena, tá? Que eu vou me tornar um grande médium, Chico Xavier, capaz de 5 ou 6 fenômenos ostensivos ao mesmo tempo. Isso a gente realmente não tem como prometer de jeito nenhum. Bem, eu sou psicólogo, mas eu fiz um ano de engenharia, para quem não sabe, e tenho um curso de eletrônica nas costas. E assim, eu acho que o bom interlocutor para essa sua pergunta, Gilmar, é o Alexandre Fonseca, tá? Que é físico e que vem trabalhando, que vem inclusive desconstruindo e criticando os abusos do emprego das teorias e das ideias de mecânica quântica em questões espirituais e tudo mais. A gente esteve juntos, numa mesma mesa, num simpósio em Belo Horizonte, discutindo o mecanismo da mediunidade. Tá? E o André Luiz, ele fala em onda mento-eletromagnética, tá? E o Alexandre interpreta como sendo uma analogia. Ele pega o início do livro e mostra que há analogia. E ele levantou algumas propriedades de ondas eletromagnéticas que o pensamento não respeitaria. A gente conhece, por exemplo, a gaiola de Faraday, né? Que você coloca a pessoa dentro de uma gaiola de metal, e que aquela gaiola de metal, ela isola a onda eletromagnética, ela não consegue passar pela gaiola de metal. Eu lembrei de um experimento que foi feito pelos parapsicólogos, em que eles colocaram, e o Alexandre falou qualquer coisa das ondas do campo eletromagnético do mundo, e parece que os parapsicólogos colocaram um telepata, um emissor, dentro de um submarino que foi para a calota polar. E eles conseguiram fazer emissão e registro de pensamento, tá? Ele emitindo da calota polar, que é o que uma onda eletromagnética não conseguiria fazer. Eu não sei dar detalhes, eu não sou especialista, eu não sou nem da área, estou só me metendo, mas eu acho que a gente tem que tomar uns certos cuidados, e acho que a gente tem que tomar um cuidado epistemológico muito grande, porque hoje a gente é capaz de pegar um Google, você é capaz de ler alguma coisa sobre medicina. Então, seu filho apresentou meia dúzia de sintomas, você vai lá no Google, lê meias coisas, pode ter tal doença, tal doença, tal doença. Mas você tem um conhecimento que te dá segurança para diagnosticar e medicar? Com certeza não. Tá? Tem uns chatos que vão no consultório médico, tá? Leu no Google, e aí começa a querer discutir o conhecimento do médico. E o médico, o bom médico, ele está com conhecimento ou outro patamar, não é a leitura rápida que a gente faz, que dá a gente segurança para poder ruir. E o médico já com certeza mexeu com a mesma situação muitas e muitas vezes. Então esse eu acho que é o perigo de uma certa leitura desavisada da obra de André Luiz. Porque André Luiz entra e trata de coisas que para ele parece que são muito tranquilas. Aí o espírita lê meia dúzia de frases e já quer concluir, e as coisas não são tão fáceis assim a gente aprender. Eu tenho aprendido isso na Líbia a duras penas, né? Então acho que a gente precisa... Se a gente vai entrar na física e mediunidade, a gente precisa ter um bom conhecimento de física para poder fazer isso. Não dá para fazer uma leitura rápida e tomar decisões. Medicina e mediunidade, é bom que sejam médicos, é bom que os médicos discutam, é bom que sejam pessoas que estão envolvidas na questão médica. Tá? A gente precisa ter
essa diminuição da onipotência no movimento espírita, porque há espíritas muito onipotentes, acreditando que meramente com o espiritismo resolve todos os problemas do mundo. E essa não é a posição de Kardec, essa não é a posição do movimento espírita, essa não é a nossa posição. Okay? Mas eu acho que a gente deveria escutar bem o que o Ademir, o que o Alexandre tem a falar para nós, de algumas leituras que estão sendo realizadas no movimento espírita sobre física e espiritismo.